Olá, pessoal. Tudo na paz? Estou gravando essa videoaula. Na verdade, uma breve discussão aí, né? Final, a respeito da disciplina. Vamos lá, então. Bom, nós temos aprendido aí um pouco sobre a história da química, né? Nós vimos inicialmente aí os desafios, né, de um historiador. O que um historiador ele tem que fazer, né, para ser um bom historiador, os desafios, né, de ser um historiador. E quando se trata da história da química não é diferente, né? E nós vimos também um pouquinho aí sobre a questão inicial, né, do ser humano e a sua atitude, né, perante a matéria, vamos dizer assim, né, transformando-a. E qual é o objetivo do ser humano, né, desde os primórdios da humanidade, em transformar a matéria, sempre visando uma vida melhor, vamos assim dizer, né? Então, lá no início, quando o ser humano aprendeu, né, a extrair dos minérios, né, o metal, o objetivo era obter o metal, a partir dele fazer utensílios, né, que facilitassem, por exemplo, a vida no dia a dia, né? Então, desde os primórdios, né, o ser humano ele tem transformado a matéria, e o objetivo disso é facilitar, né, vamos assim dizer, a sua vida. Ou obter, por exemplo, algum tipo de remédio, né, que desde a antiguidade tem sido feito isso, né, não da forma como é hoje, mas desde a antiguidade tem sido feito isso. Também a questão dos cosméticos, né, ou seja, envolvendo a parte da estética. Então, estes são os objetivos do ser humano quando ele visa transformar a matéria. E nós vimos que desde o início tem sido assim, né? E principalmente com a descoberta do fogo, né? O fogo ele foi crucial para o desenvolvimento aí das primeiras tecnologias, né? Vamos dizer assim. Nós estudamos um pouco também sobre a alquimia, né? E a alquimia ela vai surgir ali no norte da África, segundo alguns historiadores, né? Aí entre os desafios da história, né? Onde surgiu a alquimia, né? Então, não há apenas uma explicação por ter sido um evento muito antigo, né, o surgimento da alquimia. Mas acredita-se que ela surgiu de forma gradativa, possivelmente ali no norte da África, e a alquimia ela envolvia a filosofia grega, aquele misticismo, né, do povo antigo. Por exemplo, desde os primórdios, né, havia uma crença que a Terra era um grande ser vivo, por exemplo, né, e essa crença nós veremos como ela era praticada, né, pelos alquimistas, porque eles acreditavam que a Terra poderia realmente, né, transformar os metais menos nobres, por exemplo, em ouro, né? Desde a antiguidade sabe-se o valor do ouro. O ouro sendo, portanto, algo nobre, então a Terra purificaria estes metais, né? E é interessante como os alquimistas viam, né, o seu trabalho. Por exemplo, eles acreditavam que a partir de algo chamado pedra filosofal, né, eles poderiam catalisar esse processo. E é interessante que o paradigma da alquimia envolve muito misticismo, né? Envolve uma parte mística, né? Porque, por exemplo, um alquimista, ele acreditava que ao transmutar um metal menos nobre em ouro, não sabe se ao certo se isso foi alcançado por eles ou não, né? Provavelmente não, mas eles acreditavam que nessa tarefa eles alcançariam um próprio enriquecimento espiritual, né? Do próprio alquimista, né? Então era uma forma do alquimista evoluir, né, espiritualmente. Então assim a gente vê uma mistura que vai acabar ali com o surgimento da química moderna. E quando surge a química moderna? A química moderna ela não surge logo após a Revolução Científica, né? Nós veremos que
ali no século XVI, né, no século XVII, acontecerá um evento, né, vamos dizer assim. Não é bem um evento, mas episódios, né, que foi posteriormente designados pelo filósofo da ciência Alexandre Koyré como revolução científica, né, que se inicia ali com os trabalhos do Copérnico, né, que se inicia na física, para resumirmos a conversa, né. Então, com a revolução científica, surge um método científico da ciência moderna, né, o método da ciência moderna. E esse método ele vai ser empregado primeiramente na ciência física, né, na física. Esse método que surgiu, um método que era embasado na observação, a partir da observação você poderia formular teorias, né, a respeito da matéria, enfim. Esse método é uma forma de nós analisarmos, né, as coisas materiais. É a única forma? Né? Não. Por exemplo, a parte mística ainda existe hoje, né? A religião, por exemplo, traz uma forma diferente de nós explicarmos a realidade, né? Que muitas vezes coincide ou não com a ciência, enfim. Mas não, a ciência não é a única forma de nós analisarmos aí a realidade. É claro que com o método, o ser humano, com o método científico, o ser humano alcançou aí um grande desenvolvimento, né? Que alguns historiadores dirão que nunca tinha sido alcançado anteriormente, né? Esse desenvolvimento aí de novas tecnologias, né? Sempre visando aí uma qualidade de vida maior, vamos assim dizer, né? Algo que não foi alcançado aí pelas civilizações anteriores. Há muitas controvérsias, né? Há muitas controvérsias. Mas, enfim. Então, com a Revolução Científica, surge o método científico, que é uma forma de nós interpretarmos a realidade. Tem um livro bem interessante do professor Gerard Forest, falando aqui de uma forma bem aportuguesada, né? Chamado A Construção das Ciências, né? E ele fala ali que a Revolução Científica, ela se dá ali logo após um movimento, vamos assim dizer, que ficou conhecido como Renascimento, né? Então, nesse Renascimento, o ser humano, ele deixou de ser passivo, né, perante as coisas do mundo, e ele passou a ser ativo, né? Concomitantemente, nós vemos ali o crescimento ali do mundo burguês, o ser humano, ele procurou descobrir novas terras, então um novo espírito surge. E é nesse novo espírito que vai surgir a Revolução Científica, ou seja, vamos dizer que o Renascimento, né, ele adubou o terreno ali para florescer a Revolução Científica. E com a Revolução Científica, como disse, surge o método da ciência moderna, né, e esse método ele vai ser aplicado primeiramente ali pelo Boyle, né, Robert Boyle, que é a questão da observação, a utilização da matemática, né, para descrever os fenômenos químicos. O Boyle também ele vai formular uma teoria corpuscular da matéria, bem embasada ali nos trabalhos do Descartes, né, onde não é bem a questão de átomo, né, mas é um mundo mecanicista, né, e o Boyle ele vai começar a dar os primeiros passos ali para a grande revolução química, assim chamada pelo Thomas Kuhn, né, a grande revolução química, cujo o grande protagonista, vamos assim dizer, foi o Lavoisier, né. O Lavoisier, segundo alguns historiadores, ele vai trazer um método para a química, né, algo que faltava, né, e nós veremos também nos trabalhos de Lavoisier a importância da química quantitativa, né, ele aplicava ali a balança, né, ele utilizava as balanças mais precisas de sua época. Então, nós vemos a utilização, né, do método científico, de uma forma bem eficaz ali pelo Lavoisier, essa questão da quantificação, né, que foi muito importante, a química quantitativa, medir, né, o peso ali de uma forma satisfatória, para elaborar uma explicação melhor também dos acontecimentos químicos. Então, o trabalho do Lavoisier vai ser bastante importante, vai derrubar uma teoria chamada teoria do flogisto, né, que era aceita universalmente pelos químicos, teve a sua importância, né, mas com o avanço ali
dos trabalhos de laboratório, cada vez mais percebia-se que essa teoria, ela não era capaz, né, de explicar os fenômenos, né, que estavam sendo observados no laboratório, principalmente com o uso da balança. Então, o Lavoisier ele vai trazer uma explicação nova, né, para as reações químicas. E, segundo ele, né, as chamadas reações que liberariam o tal do flogisto, na verdade, eram reações na presença do oxigênio, né? Então, o Lavoisier, pela primeira vez, ele considera, né, que o ar atmosférico, no caso o oxigênio, ele participaria, né, destas reações químicas. Ele não foi o primeiro a fazer isso, mas certamente foi o que fez mais enfaticamente. O Lavoisier, ele é considerado o pai da química moderna, mas ninguém faz nada sozinho, né? Se nós analisarmos ali os trabalhos do século XVIII, o século no qual viveu o Lavoisier, nós veremos que tiveram muitos trabalhos que serviram como base, né, para o Lavoisier. É claro que ele trouxe uma explicação muito mais satisfatória para estes trabalhos, e ele mesmo, né, com o seu trabalho, enriqueceu a literatura química. Então, o Lavoisier, ele vai desvendar, né, as reações aí na presença do oxigênio. Então, ele vai desvendar aí as reações, chamadas reações de oxidação, né? Inclusive, ele vai trazer a ideia aí que a própria respiração é uma reação de oxigênio, porque nós respiramos o gás oxigênio, né, da atmosfera. A atmosfera não é composta apenas por gás oxigênio, mas nós assimilamos apenas o gás oxigênio aí do ar atmosférico. Então, o Lavoisier ele vai trazer uma metodologia para a química, que, segundo alguns historiadores, faltava, né, até então. Outros trabalhos, né, por exemplo, do Proust, né, vai trazer um pouco essa questão das chamadas leis ponderais, né, ele vai trazer aí as chamadas leis ponderais, as leis de Proust, né, onde em uma reação química, né, não é qualquer quantidade que reage, né, para formar novas substâncias. Então, assim, ele vai trazer uma ideia de que as substâncias, elas reagem em quantidades já bem definidas, né, seguindo o princípio do Lavoisier lá, que nada se cria, nada se perde, que não é bem um princípio dele, né, mas certamente ele foi o que utilizou de forma mais eficaz. Então, essa questão, nada se cria, nada se perde. Então, em uma reação química, a quantidade de reagente vai ser igual à quantidade de produto. E estes reagentes, segundo a lei do Proust, eles vão reagir, né, entre si em quantidades fixas, para formar também quantidades fixas, né, de produtos, né, é uma questão de estequiometria. Nós veremos também surgir ali no século XVIII a noção que existem reações químicas reversíveis, né, ou seja, o produto pode ser transformado novamente em reagente. Isso é bem interessante. Mas ainda no século XVIII haviam várias indagações, né? Por exemplo, não sabia ao certo, né, ainda no século XVIII, se você dissolve, por exemplo, um sal como o cloreto de sódio em água, se você está formando uma nova substância, ou, na verdade, é apenas uma dissolução. Havia ainda discordâncias quanto a isso. Hoje nós sabemos que quando você pega o cloreto de sódio e coloca em água, é apenas uma dissolução. Se você ferver a água, você obterá novamente, né, o cloreto de sódio. Então, havia certas discussões ainda na química, né, que não tinham sido resolvidas. Assim como existem hoje, né? Nós não podemos dizer que todas as discussões químicas foram satisfatoriamente, todas as questões químicas, né, foram satisfatoriamente respondidas no século XXI. Bom, indo para o século XIX, nós podemos destacar primeiramente ali a teoria atômica do Dalton. Por quê? Essa teoria, ela trouxe um caráter unificador para a química. Porque agora as reações químicas, elas eram interpretadas, né, a partir da teoria atômica do Dalton, a partir dos átomos. As leis ponderais ali, as leis de massa, as leis de Proust, nada se cria, nada se perde. O quê? A questão dos átomos. As substâncias reagem em proporções definidas, né? Substâncias são compostas por átomos. Então, nas reações químicas, a partir da teoria atômica, nós começamos a compreender que os átomos, eles se combinavam de formas diferentes nos reagentes e nos produtos haveria, portanto, o surgimento de novas combinações, né? E esses átomos, portanto, teriam pesos, né? Teriam massas.
E a partir de então, procura-se obter, né, os pesos equivalentes das substâncias químicas, dos elementos químicos, dos átomos desses elementos químicos. Dalton dá o primeiro passo, e nós veremos que, neste sentido, um outro grande químico ali do século XIX teve ele deu uma grande colaboração, que foi o Berzelius. Então, a partir do trabalho de Berzelius, né, vai sendo obtidos os chamados pesos equivalentes. Então, quando você olha para a tabela periódica e vê lá, qual é o peso, qual é a massa atômica ali do hidrogênio? É 1, oxigênio, por exemplo, 16, né? Sempre tem uns quebradinhos ali por causa da questão dos isótopos. Mas para o hidrogênio é 1. Vamos dar sequência aqui. O hélio é 2. O lítio é 3, né? Na tabela periódica, então, nós temos ali os pesos atômicos. E esses pesos atômicos, eles começaram a ser estabelecidos, houveram algumas mudanças, né? Mas eles começaram a ser estabelecidos ali no século XIX, principalmente a partir do trabalho de Berzelius. E o Berzelius também ele vai trazer vários conceitos novos para a química, e ele vai trazer a nomenclatura, né, que nós utilizamos hoje para os elementos químicos e para também os sais, né? Por exemplo, você coloca cloreto de sódio, é o nome do sal, primeiro vem o nome do ânion, depois o nome do cátion. E essa nomenclatura surge com Berzelius, aliás, a própria noção, né, de ânion e de cátion, partículas positivas e negativas, ela começa a surgir ali com o Berzelius, uma noção primordial de ligação iônica, né? E a simbologia moderna, por exemplo, que nós utilizamos aí para os elementos químicos, ela surge com Berzelius. Por exemplo, você pega na tabela periódica, nós temos a simbologia lá para o elemento químico hidrogênio, H, hélio, He, né? Nitrogênio, é o N, oxigênio, é o O. Essa simbologia, ela está estruturada nos trabalhos do Berzelius. E falando de tabela periódica, né, a tabela periódica moderna ela é embasada na tabela proposta por Dmitry Ivanovich Mendeleev, né, que foi um químico russo ali do século XIX. No século XIX também, como eu disse, né, os pesos equivalentes dos átomos foram sendo estabelecidos, né, dos elementos químicos foram sendo estabelecidos, enfim. E alguns químicos ali perceberam que havia muitas semelhanças entre certos elementos químicos. E eles começaram, então, a tentar classificar estes elementos químicos. Então, vai ter ali os trabalhos iniciais, né, do Berliner, depois do Le Chocatot, né, se eu não me engano. Depois nós temos alguns outros trabalhos ali, até culminar na tabela periódica, onde o Dmitry Mendeleev, ele coloca ali em uma mesma linha, né, elementos químicos que tinham propriedades químicas parecidas, né, químicas e físicas. Então, assim, no século XIX surge essa ideia de que haveriam certos elementos químicos que tinham propriedades semelhantes entre si, que hoje na tabela periódica nós colocamos em uma mesma família, né, ou melhor dizendo, em um mesmo grupo. Essa ideia ela surge ali no século XIX, né, que culmina no trabalho do Mendeleev, que dá base, né, para a tabela periódica atual. O Mendeleev, ele distinguia um elemento químico do outro, ali em sua tabela periódica de 1869, a partir da massa, né? Só que no século XX, o Moseley, um físico, ele descobriu que a massa ela não seria adequada para nós diferenciarmos um elemento químico do outro. Por quê? Porque um mesmo elemento químico poderia ter massas diferentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos, pela primeira vez aí na ciência, o conceito de isótopos. Né? Então, o Moseley, ele diferenciou um elemento químico do outro a partir da quantidade de prótons em seu núcleo. Ele desenvolveu um experimento para quantificar isso e surge a noção do chamado número atômico. Então, um elemento químico ele é diferenciado do outro, né, a partir do número atômico. Na tabela do Mendeleev, um elemento químico era diferenciado do outro a partir da massa atômica. Então, essa é a diferença. Só que no século XIX, portanto, como trabalho do Mendeleev, surge a chamada lei periódica, né, onde nós temos uma noção de que os elementos químicos, eles podem ser colocados em classes diferentes, né, que nós chamamos hoje de grupos ou famílias. Então, existem certas similaridades
E ainda no século XIX, nós veremos surgir, por exemplo, uma outra questão importante, o primeiro protótipo de ligação química, né, covalente, que é o princípio ali da valência, né, do Kekulé, que teve grande importância na química orgânica, por exemplo. Ali foi estabelecido que o carbono tem valência 4, o nitrogênio tem valência 3, com os estudos ali de vários químicos, né, no século XIX. O Kekulé, ele dá o passo inicial com o carbono, estabelecendo uma valência igual a 4. Isso quer dizer que o carbono ele poderia se ligar a 4 outros elementos químicos, a 4 outros carbonos, por exemplo, a 4 outros hidrogênios, enfim. Mas ele sempre teria uma valência igual a 4. Essa ideia de valência, hoje, nós podemos colocar como cada valência sendo uma ligação covalente, né? Como cada valência sendo o compartilhamento de elétrons, um par de elétrons entre dois elementos químicos diferentes. Então, o protótipo de ligação covalente, ela surge ali no século XIX. E a forma como nós abordamos atualmente, ela surge no início do século XX. Porque hoje a ligação química, tão importante aí para os químicos, né? Porque nas reações químicas nós consideramos hoje que em um reagente ligações químicas são quebradas para que novas ligações químicas sejam formadas ali no produto. Então, o que acontece? A ligação química a partir do trabalho do Gilbert Lewis, ali no início do século XX, ela vai ser expressada na linguagem dos elétrons. O elétron, ele foi descoberto, vamos colocar assim, né, pelo Thomson, ali no final do século XIX, em 1896, se eu não me engano. E o Gilbert Lewis, ali nos Estados Unidos, ele vai começar a interpretar a ligação química a partir dos elétrons. Então, em uma ligação química entre dois elementos, uma ligação covalente, haveria o compartilhamento, né, de um par de elétrons. Então, nós vemos ali no século XIX surgir esse conceito que vai amadurecer ali com novas descobertas, né, no século XX. No século XIX também, surgiu a ideia, né, de nós representarmos as moléculas, né, de uma forma tridimensional, né, ou seja, a ideia é que moléculas teriam uma tridimensionalidade, né, tanto que hoje nós estudamos, por exemplo, a geometria molecular, né? Essa ideia ela surge ali no século XIX. E dentro desses estudos, nós veremos estruturar a ideia ali da questão dos isômeros, isomeria, inclusive a enantiomeria, né? A questão dos enantiômeros. Ok? Então, é bem interessante. E eu falei de moléculas, né? Essa questão da tridimensionalidade da molécula. Essa ideia, portanto, surge no século XIX. A própria ideia de molécula, ela surge também no século XIX, com trabalhos da física, né, sobre a descontinuidade da matéria. A ideia de que a matéria poderia ser constituída por unidades muito pequenas, que nós damos o nome de moléculas. E, posteriormente, né, a ideia de que estas moléculas, elas apresentam uma tridimensionalidade, geometria molecular. Né, lembrando lá da química geral, geometria tetraédrica, angular, trigonal plana, pirâmide trigonal, octaédrica, né, enfim. São conceitos que surgem, né, ali no século XIX e que vão ser melhor estruturados, né, eu diria assim, por causa das novas descobertas no século XX. No século XX, nós veremos uma relação muito interessante, né, entre aí a química, né, e a física. Novos tipos de caracterizações vão surgir aí no século XX, e com a tecnologia, né, os que já existiam serão sofisticados. Isso vai ser muito importante na caracterização química, né. Hoje nós temos muitas técnicas de caracterizações que são muito importantes na química orgânica, como a técnica de ressonância magnética nuclear, a espectroscopia que surge ali no século XIX, no século XX, nós teremos uma aparelhagem, né, em decorrência da tecnologia totalmente nova, e isso vai dar um up bem grande, né, com a questão dos computadores, posteriormente com a questão dos softwares, né, internet. Então, o casamento da química com a tecnologia, né, embasada aí nos fenômenos físicos, né, vai dar um up muito grande aí para a questão da química, no sentido da caracterização das substâncias químicas, né. Isso aí tem um impacto muito grande, tanto na pesquisa científica, né,
quanto, por exemplo, em vários procedimentos que são utilizados, inclusive, em indústria de alimentos, por exemplo, né? Vamos descobrir se tem um contaminante ou não, né? A gente utiliza técnicas que surgem no século XX, né, para isso. Aparelhagens, né, que surgiram ali no século XX. Então, nós veremos, portanto, no século XX, aí, um casamento perfeito entre a tecnologia e a química, né? Com o surgimento aí de novas técnicas de caracterização. No século XX, né, também, a própria linguagem da química ela vai ser influenciada aí pela física, como eu disse, né, a partir dos novos modelos atômicos, as novas discussões, né, que surgiram aí dentro da física, né. Por exemplo, o modelo do Dalton, que eu falei lá no século XIX, ele foi importante, né, porque ele introduz esse conceito da existência do átomo, né, e só que a estrutura do átomo, conforme o Dalton imaginou, né, ela foi sendo modificada. Aí vem a questão dos modelos atômicos, né? O Thomson, por exemplo, quando ele descobre ali a questão do elétron, o modelo do Dalton já não cabia mais para esta nova descoberta, porque ele imaginou algo, assim, indivisível, né? E, na verdade, o Thomson mostrou, a partir do seu experimento, que partículas menores poderiam ser retiradas aí do átomo, né? Então, o átomo ele não era indivisível, né? Como o Dalton imaginou. Então, teríamos uma outra partícula, o elétron. O Rutherford, a partir do seu experimento, também vai propor um novo modelo atômico, que é o modelo do Rutherford, um modelo onde nós temos ali um núcleo, e nesse núcleo teríamos partículas positivas, que posteriormente ele descobriu ser os prótons, né? Os quais o Moseley, como eu disse anteriormente, utilizou para diferenciar um elemento químico do outro. Posteriormente, o Chadwick, né, vai descobrir ali em 1930 e alguma coisa, né, os nêutrons. E nós temos, portanto, ali que no núcleo, né, nós temos os prótons e os nêutrons. Essa ideia surge no século XX. A questão de como os elétrons estão arranjados ali na eletrosfera, uma questão que o Rutherford não soube responder muito bem, nós veremos as explicações iniciais ali do Bohr para isso, né, onde os elétrons eles estão distribuídos em diferentes camadas de energia, subníveis de energia também, SPDF, né? E, portanto, esses elétrons estariam organizados em torno do núcleo de uma forma, né, coerente, né, uma forma organizada, né? Só que essa ideia também ela vai modificando, principalmente com relação à física quântica, né? E tudo isso tem uma influência aí na linguagem da química, já que a gente trabalha com a questão dos átomos. São os átomos que trazem esse caráter unificador, né, para a química. Ok? Então, pessoal, terminando, né, a nossa disciplina, né, eu vou passar um trabalhinho para vocês lá na plataforma Moodle, mas seria isso, né, falando um pouco da história da química, né. Então, o que é a química? A química é uma forma de nós interpretarmos a realidade, é uma forma de nós descrevermos a realidade, é uma forma de nós entendermos a realidade. E qual é a linguagem que a química utiliza, né, para as suas descobertas? É uma linguagem que advém, são procedimentos que advêm de um método. Qual é o método? O método científico. Então, a química moderna, ela se embasa, né, no método científico. Então, sempre houve, né, uma explicação para as mudanças, né, que as pessoas já percebiam desde os primórdios da antiguidade. A diferença é que essas explicações, elas foram sendo mudadas, né, e esta é uma interessante característica da ciência moderna. A ciência moderna, ela tem uma capacidade de mudar, né. Aliás, alguns filósofos da ciência dizem, né, que esta é uma diferença das humanidades para as ciências exatas, né. Nas exatas, nós temos essa oportunidade, né, as ciências exatas, né, nós temos essa questão, né, que uma teoria, ela pode ser substituída por outra teoria, né, uma teoria, ela não é um dogma absoluto, né. Aliás, se assim proceder para alguns filósofos da ciência, não é uma ciência, né. Então, essa é uma característica da ciência moderna, e a química ela está embasada no método científico da ciência moderna. A explicação, portanto, atual que nós hoje utilizamos nos livros textos, né, nos livros, é uma explicação embasada, portanto, no método científico, né, que surge ali a partir da Revolução Científica. Ok? Então, sempre houve uma explicação.
a explicação atual que nós utilizamos é uma explicação, portanto, surgida aí a partir da Revolução Científica. E a química, ela tem as suas teorias, né, que nos ajudam a entendermos a realidade a partir dessa ótica, né. E essas teorias, elas não são verdades, né, absolutas. Aliás, esta é uma característica da ciência, né. Não é uma verdade absoluta, né. As teorias, elas têm um caráter transitório. Então, muitas teorias que tinham ali no século XIX, hoje elas deixaram de existir. Outras foram sendo reformuladas, né? Ficou ali com uma espécie de base, mas foram sendo reformuladas. Bom, falando um pouquinho também ainda da história da química, para nós encerrarmos, né? Então, a química, ela tem toda a sua estrutura, suas teorias, enfim, que nós estudamos aí no curso de licenciatura em Química. E uma pergunta, né? Será se houve alguma contribuição brasileira para isso, né? Claro que hoje existe, né, muitos cientistas brasileiros aí, cientistas químicos, né, brasileiros, que têm tido trabalhos muito relevantes, né, para a química. Mas essa estruturação da química, nesta estruturação da química, ali no século XVIII, XIX, nós não veremos o trabalho de brasileiros, né? Porque a ciência, ela surge, a ciência moderna, ela surge na Europa. Para vocês terem uma ideia, o primeiro norte-americano, né, a ter, assim, uma ênfase grande nas ciências foi o Gilbert Lewis, né, na química, né? Foi o Gilbert Lewis. Depois nós teremos ali o Linus Pauling, né, se não me engano, é norte-americano também, foi inclusive ganhador de 2 Nobels, mas apenas no século XX. Portanto, a estruturação da química, que nós podemos dizer ali que nesta questão, os séculos mais importantes são o 18 e 19, nesta estruturação participaram praticamente apenas cientistas europeus. Então, por isso que nós não teremos aí brasileiros, né, participando desta estruturação. Isso quer dizer que a química não era praticada aqui no Brasil? Não, ela era praticada. Por exemplo, né, o primeiro livro aí de química traduzido para o português foi um livro do Vicente Teles, né? Um livro aí de química muito bom, inclusive, né? Ele começa ali dizendo sobre a história da química, enfim. Ele foi um praticante da química em terras brasileiras. Nós temos ali também o João Manso, se eu não me engano, o nome dele, né? Que foi um químico brasileiro, sem formação acadêmica, inclusive. Nós temos vários outros, né? Um deles, por exemplo, teve muita importância para a política brasileira. Aliás, ele é mais conhecido dentro da política, né? Que foi o José Bonifácio. Se eu não me engano, ele participou ali da assinatura da independência do Brasil, né? Ele participou do evento ali, acho que tem a assinatura dele. Só que o José Bonifácio, ele foi um grande mineralogista, ele foi um químico brasileiro, bem interessante. Inclusive, ele descobriu um mineral, né, que posteriormente desse mineral foi descoberto um novo elemento químico, que era o mineral espudumênio, do qual foi extraído o elemento químico lítio, né, tão importante para a tecnologia moderna, né? Só lembrarmos aí, por exemplo, das baterias de lítio. Então, assim, nós temos praticantes aí da química no Brasil desde o século XVII, se eu não me engano. Então, nós temos praticantes ali no século XVII, XVIII, XIX, e hoje mais do que nunca, né? Hoje nós temos a Sociedade Brasileira de Química, né, fundada em 1977, que reúne químicos aí de diversas áreas, né, do saber químico, e tem reuniões anuais, né, dos quais eles participam para discutir a química no Brasil. Tem um livro muito bom, eu aconselho vocês terem, né, vocês futuros aí professores de química, que é um livro chamado Origens da Química no Brasil. É do professor, não me lembro agora o primeiro nome dele, não sei se é Alberto Filgueiras, mas o livro é Origens da Química no Brasil, e o sobrenome do professor, que eu acho que é um professor até do Rio de Janeiro, é Filgueiras, tá? Então, assim, seria interessante vocês lerem esse livro, porque ali ele vai descrever, né, essa trajetória aí dos praticantes da química no Brasil. Além de você aprender, né, sobre a química em terras brasileiras, é interessante que você também pode aprender um pouco sobre a história do Brasil. Bem bacana esse livro. Okay? Então, fica aí a dica. Bom, seria isso, pessoal.
essa será, portanto, a nossa última aula. Eu vou passar um trabalho para vocês e, posteriormente, eu vou colocar lá na plataforma. Vai ser um trabalho final, né?